e para onde estamos indo? Qual é a razão e o propósito da nossa existência? Estas são perguntas que desde a eternidade passa pela cabeça da humanidade. Felizmente, há respostas para essas indagações e elas se encontram na Bíblia Sagrada. De Gênesis ao Apocalipse está exposto todo o plano de Deus para a humanidade. Quando no princípio da criação do mundo, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então disse Deus: haja luz. Exatamente nesse momento foi criado o plano de salvação da humanidade. Aquelas trevas que haviam sobre a face do abismo não eram apenas trevas físicas, elas eram também trevas espirituais que estavam sobre o abismo onde Satanás foi lançado quando se rebelou contra Deus. A frase haja luz foi dita no primeiro momento da criação, e os luminares, sol e lua, somente foram criados no quarto dia, porque o Senhor Deus vive na eternidade e Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Da mesma forma, por exemplo, como um homem olha para uma régua sobre uma mesa, ele vê o começo, o meio e o fim da régua. Da mesma forma, Deus, quando Ele olha para a eternidade, Ele vê o passado, o presente e o futuro de todas as coisas. Antes mesmo de criar o homem, Deus sabia que ele iria cair. E ao dizer ali no princípio de tudo, haja luz, Ele criou o plano da nossa salvação. Esta é a luz que veio ao mundo para desfazer as obras das trevas, como está escrito: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías 9:2. E outra vez: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12:46. Ele é a luz, o plano de Deus para a salvação e a remissão de todo aquele que nele crê. Com a queda de Adão, todos os seus descendentes, incluindo eu e você, nascemos em pecado, como está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Foi dito a Adão que o preço da desobediência seria a morte, quando Deus lhe disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. O Senhor falava ali da morte espiritual, porque Adão não morreu fisicamente na hora que comeu do fruto, porém espiritualmente ele morreu. E todos os homens que o sucederam já nasceram mortos em seus delitos e pecados. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2:1. Por mais que sejamos boas pessoas,
pessoas caridosas, ainda assim precisamos de um Salvador. Sem Ele, estamos destinados à morte eterna, à separação eterna de Deus. Já sabemos agora de onde viemos. Viemos do pecado, da desobediência, da rebelião contra Deus. E para onde estamos indo? Isto vai depender de cada um de nós. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Mas aí está a boa nova, o plano de Deus para a nossa salvação. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. Estamos falando de Jesus. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Por mais que Maria, sua mãe, tenha sido pura, santa e imaculada, escolhida por Deus para carregar seu filho no ventre, Maria não pode ser mediadora entre Deus e o homem. Ela própria foi salva através da morte e ressurreição de Jesus. Somente Jesus, sendo Deus, desceu à altura de suas criaturas e, através de sua própria morte na cruz e de sua ressurreição, nos deu a chance da salvação e remissão de nossos pecados. Mas agora há uma pergunta a ser feita. Agora que você já sabe de onde veio, nessa jornada, para onde você está indo? Temos que fazer uma escolha. Ou escolhemos viver nas trevas e passarmos a eternidade separados de Deus, ou escolhemos a luz, o plano de salvação criado por Ele. E quando Jesus retornar, o que será em breve, Ele nos levará para viver eternamente com Ele nos céus. Infelizmente, não há meio termo, não há em cima do muro. Se não decidirmos nada, já teremos decidido ficar nas trevas. Além da decisão, há uma ação requerida. Temos que nos arrepender de nossos pecados e confessar o senhorio de Jesus na nossa vida. Não se trata de aceitar Jesus, se trata de reconhecer que é pecador, se arrepender e aceitar o plano de Deus que de graça nos foi dado para a nossa salvação. Se trata de virar as costas para o pecado e seguir as pegadas de Jesus. Se trata de permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em sua vida e a mude para que você viva de acordo com a palavra de Deus. Essa é uma decisão que você deve tomar hoje. O amanhã não é garantido a nenhum de nós. E então, nessa jornada, para onde você está indo?